Olá, meu irmão. Graça e paz da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero pensar com você sobre bênçãos. Uma vida repleta de bênçãos. Essa é a vontade de Deus para você. Vou começar lendo Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você gostaria de ter uma vida repleta de bênçãos? Pergunta, né? Estou até, entre aspas, vendo a sua resposta. É claro, quem é que não gostaria de ter uma vida repleta de bênçãos? Eu creio que todos queremos, e não queremos só para nós, queremos para todo mundo, né? Desejamos isso uns aos outros. Felicitações e desejos de bênçãos, por exemplo, circulam aos milhares pela internet. E tem até aqueles desejos, né, que já vêm prontos, com fotos, em GIFs, pequenos vídeos, áudios. A gente só compartilha, como que desejando essas bênçãos para a vida das pessoas. Queremos, todos nós queremos. Mas a grande questão é, seremos? Essa é a questão, né? Querer, nós queremos. Ser abençoados, ter uma vida repleta, as bênçãos de Deus chovendo copiosamente sobre nós. Todos queremos. Mas a grande questão é essa: seremos? E eu digo aos irmãos, digo a você, que nós podemos ser. Talvez não exatamente do jeito que nós pensamos. Com, por exemplo, um emagrecimento sem esforço. Eu cito isso porque eu estou tentando emagrecer um pouquinho, né? Apesar de não aparentar muito gordo, mas estou bem acima do peso. Mas isso não vai acontecer de forma instantânea. Talvez não seja assim que Deus vai me abençoar, né? Com um emagrecimento sem esforço. Talvez não seja do jeito que você pensa no que diz respeito a uma casa, por exemplo. Deus me dá uma casa e amanhã você já ganhou essa casa, né? Um carro do ano, um emprego com aquele salário gordo. Talvez não seja exatamente do jeito que nós pensamos, mas podemos ser abençoados. E existe, meus irmãos, até uma fórmula, entre aspas, eu posso dizer assim, que existe uma fórmula, uma receita da bênção na palavra de Deus. E essa fórmula ou receita está aí no texto que nós lemos, Romanos 12, versos 1 e 2. Vou até ler de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu penso que aí nós temos uma fórmula para a bênção do Senhor. E se nós a fizermos, nós seremos abençoados. Então vamos ver quais são os ingredientes dessa fórmula que nós encontramos aí nesse texto. O primeiro ingrediente, meus irmãos, que a gente encontra aí é
apresentar-se a Deus em sacrifício vivo. Apresentar-se a Deus em sacrifício vivo. Esse é o primeiro ingrediente. Mas o que significa isso? De forma bem simples, o que significa isso? O termo apresenteis, meus irmãos, que nós temos aí no texto, significa literalmente pôr de lado, reservar para algum propósito particular. Quero citar um exemplo. Eu tenho aqui comigo alguns livros pequenos. Esses livros eu não cataloguei na minha biblioteca, nem na biblioteca da igreja. Eu os separei, eu os coloquei de lado com um propósito particular. Qual é o propósito particular? Eu vou doar para alguém. Sempre que aparecer alguém, eu achar interessante o tema de um livro para alguma pessoa, alguma situação que ela está vivendo, eu vou doar para alguém. Então esse é o significado do termo apresenteis aí no texto. Pôr de lado, reservar para algum propósito particular. E o propósito particular, nesse caso, é o propósito de servir de sacrifício a Deus. Só que no caso, um sacrifício vivo. Sacrifícios, meus irmãos, lá no Antigo Testamento, eram uma forma de adoração a Deus. A gente sabe disso, né? E o que Paulo quer transmitir, então, podemos dizer assim, de forma bem simples, é que a sua vida, a minha também, mas a sua vida, todo o seu ser, tudo quanto você tem e é, precisa ser reservado, precisa ser preparado e purificado para a adoração a Deus. Em um comentário sobre esse texto, um determinado comentarista ele diz algo bem interessante. Presta bastante atenção no que ele diz. Vou ler para você. Ele diz assim, olha, os sacrifícios não tinham vontade própria e a sua única razão de existência dos sacrifícios, aquilo que ia ser sacrificado, né, o animal que ia ser sacrificado, era que servissem para cumprir o seu uso como sacrifício. Assim sendo, devemos nós pensar sobre a totalidade e sobre o caráter absoluto do serviço que nos compete prestar a Deus, envolvendo o sacrifício espiritual da nossa personalidade inteira. Não pode haver qualquer tentativa de dar a Deus um segundo lugar. Deus é tudo e a dedicação a Ele deve ser total. Então, meus irmãos, o primeiro ingrediente é você se dar a Deus por completo, em dedicação integral. E isso acontece inicialmente mediante o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus. Receber a Jesus na vida como Salvador e Senhor. Inicialmente, né, acontece. Não tem como fazer isso sem esse início, né, que é receber a Jesus na vida como Salvador e Senhor. E isso por si só já é uma bênção, mas atrai muitas outras bênçãos para este plano terrestre em que estamos vivendo e principalmente muito mais para a eternidade. Então, meu amado irmão, você quer ter uma vida repleta de bênçãos? Aí está o primeiro ingrediente da fórmula, entre aspas, para a bênção. O primeiro ingrediente é apresentar-se a Deus em sacrifício vivo. O segundo ingrediente, meus irmãos, inerente, isto é, ligado de modo íntimo e necessário ao primeiro, a este primeiro, e dele inseparável, é não se conformar a este mundo. Então, primeiro, apresentar-se a Deus em sacrifício vivo, e o segundo, não se conformar a este mundo. Está tudo aí no texto. E o termo conformeis, encontrado aí no texto, meus irmãos, indica
a modelagem segundo um determinado padrão, em que uma coisa toma a forma de outra, adquirindo o seu caráter mediante alguma influência ou poder exterior. O que Paulo está querendo dizer, então, é que você não deve modelar a sua vida segundo o padrão deste mundo. Não vos conformeis a este mundo, significa isso. Você não deve modelar a sua vida segundo o padrão deste mundo. Você não deve tomar a forma deste mundo. Você não deve adquirir o caráter desse mundo. Não deve ter algo como normal, aceitável, legal, certo ou errado, só porque, segundo os padrões da sociedade, esse algo é assim, normal, aceitável, legal, certo ou errado. Não. Lembre-se daquilo que diz 1 João capítulo 5, verso 19. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, o modelo do mundo, meus irmãos, não serve para nós. Quanta coisa que existe nesse mundo, meus irmãos, que é normal, que é aceitável no mundo, né? Para o mundo, que é legal, certo, segundo os padrões do mundo, mas que não são segundo os padrões de Deus. Tem muita coisa. E eu não quero aqui ficar citando exemplos dessas coisas, mesmo porque, creio eu, você sabe muito bem discernir quais são essas coisas. Mas eu gostaria de fazer um alerta quanto a comportamentos que às vezes nós estamos tendo, cada um julgue o seu próprio comportamento, através dos quais nós estampamos ou evidenciamos um padrão mundano de comportamento e não um padrão cristão. E esses comportamentos, às vezes, estão afastando pessoas do Evangelho e servindo de munição, entre aspas, né, para outras pessoas difamarem o Evangelho, difamarem a igreja. Isso, ao invés de atrair a bênção de Deus, pode afastar. Então, faça o seguinte: pega uma folha de papel e escreva o que você tem feito. Escreva como você tem se comportado. E depois compare com o padrão cristão bíblico e com o padrão normal deste mundo e faça a seguinte avaliação. Avalie com quem você mais tem se parecido, a quem você mais tem se amoldado. Se você descobrir, meu irmão, que tem se amoldado mais ao padrão do mundo do que ao padrão cristão bíblico, e se você se considera um crente de verdade, então o que se deve fazer? Deve se arrepender, não pode continuar nesse erro, tem que se arrepender, pedir perdão a Deus e se comprometer a não se amoldar ao mundo. E assim você vai estar atraindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Não adianta você criar um perfil no Facebook e logo na entrada, porta de entrada, né, estampar um versículo bíblico a respeito de uma maravilhosa promessa de Deus, e se depois o que você vai postar daí por diante é algo que escandaliza, é algo que depõe contra o Evangelho, contra a Igreja de Cristo, o que infelizmente nós temos visto muito nos últimos tempos, né? E também não adianta ter um comportamento de cristão dentro da igreja e lá fora um comportamento mundano. Então, não tome a forma deste mundo. Este é o segundo ingrediente. Lembra que nós estamos falando aí de uma receita de bênção, né? Aí em Romanos 12, verso 1 e 2. Este é o segundo ingrediente. O primeiro ingrediente é apresentar-se a Deus em sacrifício vivo. O segundo ingrediente é não se conformar ao mundo, a este mundo. Vamos ao terceiro ingrediente. O terceiro ingrediente, meus irmãos, que nós temos aí, que também é inseparável tanto do primeiro quanto do segundo, é transformar-se pela renovação do entendimento. Eu creio que todo mundo já ouviu falar em metamorfose, né? E alguns até já fizeram a experiência de tentar presenciar uma metamorfose. Quem que nunca pegou lá
um casulo, né, de uma lagarta, quando ela entra no casulo lá, se preparando para transformar numa borboleta, e colocou lá dentro de um vidro, em algum lugar, para ver, de vez em quando ir ali, olhar, para tentar contemplar a metamorfose. É pela metamorfose que a lagarta se transforma em borboleta. É uma transformação completa, e essa metamorfose serve de ilustração para a transformação que está em foco nesse texto. Você precisa passar por uma transformação divina, uma transformação de caráter espiritual, onde as suas faculdades mentais e espirituais serão afetadas para melhor, obviamente. Um pouco antes desses versículos, nós estamos em Romanos 12, versos 1 e 2, né? Um pouco antes, no verso 29 do capítulo 8, Paulo expressa-se dizendo que o plano de Deus para nós é que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho, não do mundo, mas do seu Filho. Então, o modelo para essa transformação é Cristo. O padrão é Cristo. A forma a ser tomada é a forma de Cristo. O caráter ao qual se amoldar é o caráter de Cristo. Essa é a transformação. Essa é a transformação pela qual nós precisamos passar. E essa transformação, você não a pode operar por você mesmo. Eu não posso operá-la em mim mesmo. É necessário um agente externo. E quem é esse agente externo? Esse agente é o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Um autor bíblico, né, um comentarista, sob o título Os Elementos dessa Renovação, ele enfatiza duas necessidades. A primeira é a necessidade do arrependimento. Para que haja essa transformação, há a necessidade do arrependimento, ocasião em que o homem é libertado do domínio do pecado. Há também a necessidade da santificação, que é o processo pelo qual o homem vai se despindo do poder do pecado e se vestindo de virtudes espirituais. Mas ele enfatiza também o fato de que essa operação renovadora é realizado pelo Espírito Santo, se tratando então de uma operação divina e não uma operação humana. Entretanto, enfatiza o mesmo comentarista, essa renovação, apesar de que ela não é operada por nós, é pelo Espírito Santo, ela pode ser fomentada utilizando-se de alguns meios espirituais, como por exemplo o estudo da palavra de Deus. O Espírito renova o seu entendimento através da palavra de Deus. E, obviamente, a responsabilidade de estudar, de ler essa palavra, é sua. Esse é um exemplo, só um exemplo, né? É a sua responsabilidade, ler ou estudar a palavra. O Espírito de Deus, ele não vai abrir a sua mente e colocar a palavra do Senhor ali, o conhecimento da palavra dentro, na sua mente, né? Você precisa ler, você precisa estudar. Então, relembrando, o primeiro ingrediente dessa fórmula da bênção é apresentar-se a Deus em sacrifício vivo. Você precisa se dar a Deus por completo, em dedicação integral. E isso inicialmente acontece mediante o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus. Depois você vai progredindo, vai se santificando, né? Mas primeiro é preciso receber a Jesus na vida como Salvador e Senhor. Se você ainda não fez, precisa começar por aí. Se você já fez, né? Você precisa continuar então apresentando-se a Deus em sacrifício vivo. O segundo ingrediente é não conformar-se a este mundo. Você precisa abster-se de tomar como modelo para a sua vida os padrões do mundo. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer. Não é porque é normal no mundo que será normal para você. O seu modelo não é o mundo, o seu modelo é Cristo. É a palavra do Senhor, né? Esse é o segundo ingrediente. E o terceiro ingrediente é transformar-se pela renovação do seu entendimento. Você precisa então de transformação, uma transformação espiritual,
uma transformação efetuada por Cristo mediante o Espírito Santo, cujo modelo, cujo padrão, cuja forma e caráter ao qual se amoldar é Cristo. Então esses são os ingredientes da fórmula da bênção. Ingredientes que estão interligados e que são inseparáveis. Eles têm que estar todos juntos. E quando você utiliza esses ingredientes, Paulo diz que algo acontece. O que acontece? É o que nós veremos agora em quarto lugar. Paulo diz que você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é isso que Paulo diz aí? Você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu pergunto, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Já parou para pensar nisso? Acredito que já, né? Só que geralmente quando nós pensamos em vontade de Deus, o que é que nós pensamos? Nós pensamos em algo que Deus quer que nós obedeçamos, não é isso? Em algo que Deus quer que nós façamos, em algo que Deus quer que nós cumpramos. Pensamos numa ordem. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Pensamos numa ordem, pensamos num mandamento. É certo, obviamente que é certo, é corretíssimo que isso está incluído também, e de forma forte, de forma veemente, de forma evidente, de forma abundante. Deus tem de fato algo que Ele quer que nós obedeçamos. Deus tem de fato ordens, Deus tem de fato mandamentos. Essa de fato é a vontade de Deus para nós, que nós obedeçamos às suas ordens, aos seus mandamentos. Entretanto, meus irmãos, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para a nossa vida, para a sua vida, consiste em mais do que isso, em mais do que obedecer ordens ou agir segundo um mandamento que Ele dá. A vontade de Deus para a sua vida também é que ela seja repleta de bênçãos. Já parou para pensar nisso? É da vontade de Deus que a sua vida seja repleta de bênçãos. Que você, como filho dele, seja extremamente abençoado por ele. Bênçãos para esta vida e principalmente bênçãos para a vida além desta vida. E até mesmo a vontade de Deus em termos de você agir segundo o mandamento que Ele dá, visa abençoar a sua vida. E um bom exemplo disso nós temos em Deuteronômio 28. Você pode abrir a sua Bíblia aí, em Deuteronômio 28, e ler a partir do verso 1 até o verso 13. Bênçãos que Deus tinha para aquele povo, o seu povo de Israel lá no passado, quando ele entrasse à terra prometida, que eram bênçãos condicionais. Se vocês fizerem isso, quer dizer, obedecerem aquilo que Deus está mandando, então vocês serão abençoados com essas bênçãos grandiosas. Você pode ler lá. Então até mesmo a vontade de Deus em termos de nós agirmos segundo o mandamento que Ele dá, visa abençoar a nossa vida. Então, você quer ter uma vida repleta de bênçãos? Quer ser de fato abençoado pelo Senhor? Verdadeiramente abençoado pelo Senhor? Essa é a fórmula. Essa é a fórmula da bênção. Primeiro, apresentar-se a Deus em sacrifício vivo. Segundo, não se conformar a este mundo. Terceiro, transformar-se pela renovação do seu entendimento. A vontade de Deus, meus irmãos, que é boa, agradável e perfeita, a qual você vai experimentar, é, dentre outras coisas, abençoar a sua vida. Essa é a vontade de Deus. E de certa forma Ele abençoa, sabemos, né? Ele abençoa todos em toda a terra. Mas se você se apresentar a Ele e se, arrependido dos seus pecados, crer e se entregar a Jesus para Ele ser o seu Salvador e Senhor, e para Ele e não este mundo se tornar o seu modelo, o seu padrão de caráter ao qual se amoldar,
sob a ação do Espírito Santo, então você vai experimentar de forma abundante, de uma maneira que você nunca imaginou, as bênçãos dele sobre a sua vida, sendo a principal dessas bênçãos a bênção da salvação. Eu quero encerrar com uma promessa divina que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Escuta aí. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Quer dizer, coisas que a gente nem imaginou ainda, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Deus abençoe e que o Espírito de Deus aplique essa palavra aos nossos corações.